Uma pergunta aqui da Caroline Moura, que ela fala qual que é a solução para a participação de pessoas trans em competições esportivas. Elas precisam competir dentro do seu próprio sexo. Isso é muito importante, porque veja, se a gente cria uma terceira categoria chamada trans, vamos pensar aqui nessa opção, né? Vamos criar uma categoria, então, trans. Vai ser mais uma categoria onde os indivíduos do sexo masculino vão ganhar dos indivíduos do sexo feminino. Né? Se a gente cria uma categoria trans, e aí a gente coloca homens trans e mulheres trans, a não ser que nós tenhamos mulheres trans contra mulheres trans e homens trans contra homens trans. Né? Então, estamos criando aí mais duas categorias. O problema todo é que tentaram fazer isso em alguns países com algumas competições. Eu te pergunto, teve inscrito? Não. Essas pessoas não querem se inscrever numa outra categoria. Elas querem ser reconhecidas e esse é o problema. Quando a gente entra no deslize de tudo começa com as primeiras concessões linguísticas. Se você começa a reconhecer o outro como uma mulher, por exemplo, você precisa reconhecê-la por inteiro. Você não pode dizer, olha, eu vou te tratar como mulher agora, mas você não pode entrar no meu banheiro. Eu vou te tratar como uma mulher, mas você não pode competir nos meus esportes. Então, esse é o problema de a gente fazer essas concessões. Porque, do nada, essas concessões vão ficando cada vez maiores e quando você vê, você tem um boxeador do sexo masculino batendo em mulheres. Que foi, assim, o auge da loucura aquilo. Kratos? Vamos lá, a Mayara Romero, ela fala o seguinte: Nini, como milionários agem em cima desses grupos? Como eles financiam? Era um outro assunto que eu ia entrar, né? Quem financia há um interesse capitalista em cima disso? Ou é alguma coisa da esquerda, como você estava falando, um movimento progressista? Ou os liberais estão nessa também? Bem, o que acontece foi que eles, especialmente, existem alguns fundos monetários importantes, como o BlackRock e Vanguard, que financiam pesadamente a pauta woke. Esses dois grupos estão também presentes no Fórum Econômico Mundial e eles são aqueles que estão controlando os ativos, eu estou falando de casa dos trilhões, controlando essas empresas e empurrando certas pautas. E quando eu falo de wokeísmo, não é só decolonialismo, não é só movimento antirracista, mas é também, por exemplo, o veganismo, que ganhou um outro formato, muito associado à pauta ambiental também. A gente vê movimento de aceitação do corpo, com a ideia de que o corpo gordo é apenas um corpo dissidente, né? Então, ser obeso virou uma identidade política, tudo isso está incluso. E é por isso que você vai ver na capa de revista, por exemplo, uma pessoa obesa na capa de revista fitness, por exemplo, falando isso é saudável, que foi o que a Cosmopolitan fez. Porque essas empresas estão ali sendo gerenciadas literalmente por esses fundos monetários que detêm os ativos e, portanto, controlam as discussões gerenciais, né, do que deve ser dito, como as propagandas, como as publicidades devem ser feitas. Qual o interesse dessas pessoas? Bem, há muita discussão sobre isso. Primeiro que eles fizeram no campo corporativo, eles criaram o ESG, que é o Environment Social Governance. O que eles fazem é exatamente isso, é uma espécie de quadrilha. Né? Eu te dou dinheiro e você faz o que eu quero, e o que eu quero é isso, eu quero que você explore tais pautas. Então é por isso que você vai ver, por exemplo, a Nike colocando meninas muçulmanas jogando basquete. Né? É por isso que você vai ver, por exemplo, a Nike contratando um homem para fazer comercial de sutiã esportivo. Né? É porque são esses fundos monetários que têm todo o interesse no empurrão da pauta woke, financiando e dando o tom de como que valores essa empresa tem que passar para o público, né? Tudo se trata dos valores. Olha, eu estou te vendendo mais do que um top esportivo, né? Mais do que uma legging. Eu estou te vendendo um valor, uma ideia, né? A Nike trabalha muito com isso, né? Eu estou te vendendo uma ideia, na verdade. Qual o interesse dessas pessoas? Quando a gente começa a observar, primeiro, que o Fórum Econômico Mundial está diretamente associado às questões da pandemia, às decisões da pandemia, inclusive
com os seus membros mais importantes, financiando várias empresas para que elas fossem salvas e aderindo ao ESG. O ESG, que eu falei para vocês, que eu acabei de falar, o que significa, eles criaram um sistema de crédito, de pontuação. Então, quanto mais pontos você tem, quanto mais você adere a determinadas pautas, mais pontos você acumula. É uma espécie de crédito corporativo. E quanto mais pontos sociais você acumula no sentido certo, é assim que eles estão empurrando as pautas que eles querem, mais você receberá investimento. Né? Então, essa é a relação que eles mantêm com o ESG. Isso foi uma mera introdução para algo que eles pretendem. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fico muito preocupada com as pessoas que usam a ideia de que tudo isso é teoria da conspiração, sem terem sequer entrado no site do Fórum Econômico Mundial para ver as coisas que os homens estão dizendo lá. Eu não estou falando do site do conspiracionista que usa um papel alumínio na cabeça, que está nesse momento teclando do porão, enquanto come Doritos. Tá? Eu estou falando direto do site do Fórum Econômico Mundial. Eu estou falando, se você for lá agora, você abrir agora e você colocar assim, infográfico Agenda 2030, você vai ver absolutamente o wokeísmo inteiro descrito ali. Você vai ver eles falando sobre antirracismo, você vai ver eles falando sobre direitos LGBT, você vai ver eles falando sobre crédito pessoal, sobre identidade digital, que foi tudo que eles tentaram empurrar com a pandemia. Aqui, por exemplo, eles tentaram empurrar a coisa da identidade digital muito forte durante a pandemia, né? Criando, porque a ideia deles é: vamos abrir as fronteiras dos países, criar um governo global, um governo único, no qual não exista mais identidade nacional, e é por isso que a gente está vendo esse influxo de imigrantes, né, nos países desenvolvidos, com o objetivo de substituir a população local. Isso tudo está escrito na ONU. Procurem o documento da ONU chamado Replacement Migration, no site da ONU. Saia daqui depois, vá lá no Google e veja. Replacement Migration, esse é o nome do documento. É um PDF gigante de mais de 200 páginas, no qual eles descrevem que eles estão fazendo um trabalho de substituição da população local na Europa por imigrantes. Então, o que eles estão tentando fazer é dissolver a identidade nacional, criar um governo único, né, um governo no qual eles possam controlar através de identidades digitais e vigilância. Dentro desse infográfico da Agenda 2030, você vê, por exemplo, a opção drones. Eles estão investindo muito em drones. Para que eles querem tanto drones? Né? É importante a gente ficar perguntando os porquês das coisas. Então, quando você vê a abertura de bordas, que é extremamente estimulada pelo Fórum Econômico Mundial, quem é que financia? Eu escrevi isso semana passada no meu blog, no meu Substack. Eu escrevi exatamente isso. Eu fiz um levantamento e vi que as pessoas que financiam, por exemplo, abertura de bordas, estudos decolonialistas. Abram as bordas, vocês já foram colonialistas um dia, vocês devem esse reparo social aos grupos minoritários, abram as suas fronteiras. Né? Então, quando a gente vê esses países aderindo tudo isso, né? Quando a gente vê esses países abrindo as bordas e falando, ei, nosso passado nos condena, né? Nosso passado colonialista nos condena. Vamos, então, abrir as fronteiras. Quando a gente começa a ver tudo isso em articulação com da Agenda 2030, a gente fica assustado, porque a gente vê que é o George Soros lá também. O George Soros financia exatamente a pauta decolonialista. Não acredita em mim? Dê um pulo no site da fundação do George Soros, Open Society. Open Society Foundations, esse é o nome. Lá no Investimentos, Funds, você vai ver a quantidade de coisa que ele financia relacionada a isso. Então, assim, eu tenho feito um trabalho no Instagram recentemente de tentar conectar as pautas, porque as pessoas nem sempre conseguem ver as pautas como elas estão caminhando juntas, elas estão todas no mesmo infográfico. Pesquisem depois. Depois vocês deem uma olhada. E o transgenerismo, como eu disse logo no início, ele é um ponto na ideologia de gênero, ela é um ponto dentro de uma reforma social que esses bilionários estão tentando induzir. É isso. E percebam, novamente, eles têm muitos documentos, o Klaus Schwab já escreveu 2 livros explicando isso, que esse é o projeto do Fórum Econômico Mundial.
né? Por favor, leiam sobre isso. Não, eu acho que é muito importante a gente obter as informações não de fontes secundárias. Por exemplo, eu sou uma fonte secundária. Você que está me ouvindo agora aqui, por exemplo, está ouvindo uma pessoa que leu sobre alguma coisa. Eu sempre convido as pessoas a irem na fonte primária, que elas vão ficar assustadas com as coisas que eles estão dizendo exatamente na nossa cara. Enquanto a gente fica brincando e pensando que pode ser teoria da conspiração, está tudo lá escrito. Está tudo lá escrito e eles não escondem que esse é o plano.